Vamos lá, Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde estava Jesus. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Queridos, eu não sei se você já se sentiu em alguma época de sua vida em uma situação com os pés pesados, com a vida tão aflita, com o coração tão abatido que você não sentia coragem de mexer, você não sentia coragem de levantar da sua cama, você não sentia coragem nem de sair da sua casa. Talvez você que está aqui nessa noite se sinta tão aflito, tão angustiado, que o seu desejo é dizer: me ajuda a segurar essa barra, porque eu não estou conseguindo, a vida pesou, e a vida pesou e está muito pesada. E quando eu olho para a vida, quando eu olho para a existência humana, eu concluo que muitas vezes a vida pesa. A vida pesa e a gente se sente imóvel, imobilizado, paralisado. A gente se sente que não vai a lugar nenhum. A gente se sente que nos falta forças. E o texto, ele nos diz que havia um homem que estava nessa condição, paralisado. O texto não diz as causas porque este homem estava paralítico, mas diz que esse homem era um paralítico e 4 homens o levaram ao encontro de Jesus. O texto irá dizer que Jesus ele retorna para Cafarnaum, e quando ele está em Cafarnaum, a multidão começa a segui-lo. E estes 4 homens, eles resolvem levar este paralítico ao encontro de Jesus. E quando eles chegam na casa onde Jesus estava, eles veem a casa completamente lotada, uma multidão, uma muralha de pessoas. E esses 4 amigos, eles resolvem descer este homem pelo telhado. Imagine só que cena dramática. Esse homem descendo pelo telhado. Eu acredito que se
alguém descesse pelo telhado hoje nos nossos dias, alguns dariam um tiro nele. Um cara descendo pelo telhado, outros sairiam correndo, outros levantariam a mão, não tem nada aqui para você levar. Mas essa é a cena. Este homem descendo pelo telhado na frente de Jesus. E Jesus, ele olha para esta cena, ele olha para este homem, e ele simplesmente diz: perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Queridos, e nesta afirmação de Jesus, neste ato de Jesus, Jesus ele demonstra graça incondicional. Porque Jesus ele não questiona sobre a vida pregressa do paralítico, ele simplesmente perdoa. Ele não quer saber por que ele ficou paralítico. Ele não quer saber como que ele chegou ali. Ele não quer saber se ele ficou paralítico porque estava em alta velocidade com o seu carro com 12 cavalos da época. Ele não quer saber se aquele paralítico ficou paralítico porque ele sofreu um acidente ou porque ele nasceu paralítico. Jesus Cristo não quer saber e nem questiona aquele homem os motivos que ele estava ali. Jesus Cristo, ele simplesmente olha para aquele homem e expressa graça. Graça incondicional, favor imerecido, e diz para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Queridos, e parece meio estranho, né? Aquele homem chega ali e provavelmente o que ele queria era ser curado da sua paralisia. Parece a princípio que Jesus ele não entendeu o que aquele homem queria. Afinal, Jesus ele volta para um paralítico e em vez de dizer: olha, levanta-se, você está curado da sua paralisia. Jesus ele volta para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E os religiosos da época que estavam ali, os fariseus e os saduceus, eles olham para aquela atitude de Jesus e no seu coração, no coração deles, eles começam a pensar: que blasfêmia. E eles começam a murmurar dentro de si: que audácia este homem fazer tal afirmação. E eles começam a murmurar e eles começam a pensar que Jesus estava blasfemando, porque a expressão perdoados estão os seus pecados, essa expressão é equivalente ao perdão dos pecados na Torá. Como, por exemplo, no capítulo 4 e 5 de Levítico, quando tem toda aquela cerimônia de perdão dos pecados, aonde o cordeiro é entregue, aonde o cordeiro é morto, aonde é feito todos os rituais para se perdoar os pecados. Jesus ele usa uma expressão equivalente para dizer para aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Queridos, e quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, e depois ele diz: toma a sua maca e anda, a ênfase que a Bíblia quer dar, entenda isso, a ênfase que a Bíblia quer dar não é na paralisia física. A ênfase que a Bíblia quer dar não é na inabilidade daquele homem de caminhar com as próprias pernas. Entendam que essa cura era um sinal para apontar algo maior. Essa cura era um sinal para apontar o fato que Jesus Cristo é Deus. O Deus encarnado, o Deus conosco, o Emanuel. Porque só Deus tinha autoridade para perdoar pecados. A ênfase que a Bíblia quer dar também é na paralisia da alma. Por que eu digo isto? Porque Jesus Cristo, ele não cura a situação, a condição física daquele homem, a paralisia física daquele homem de início.
Primeiro, ele perdoa os pecados dele. Depois, de forma secundária, ele vai e faz a cura física. O que Jesus está nos mostrando é que o maior problema daquele homem não era o problema físico, mas o pecado. E Jesus ele também está mostrando de forma também muito clara que além do maior problema daquele homem ser o pecado, ele está mostrando que ele é capaz de perdoar pecados. Queridos, Jesus ele é capaz e é o único capaz de perdoar pecados, porque ele é Deus conosco. Quando Jesus diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, Jesus não está ignorando a dor física daquele homem, mas quando Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, ele está levando aquele paralítico a confrontar o seu maior problema, que é a sua natureza pecaminosa. Queridos, eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são as suas paralisias. Eu não sei quais são as suas dores existenciais. Talvez você viva traumas que se arrastam há anos. Esta semana eu fui visitar uma senhora, inclusive pedi permissão para trazer este testemunho nesta mensagem. E quando estávamos conversando, ela abriu o coração e disse: pastor, eu sou fruto de um abuso sexual. Eu sou fruto de um estupro. Quando a minha mãe tinha 12 anos, ela foi violentada e ela ficou grávida de mim. E a minha irmã, que foi a minha mãe de leite, e a minha sobrinha nasceu no mesmo dia que eu. E quando a minha mãe de criação foi me buscar na parteira, que ela já é uma senhora já na terceira idade, a parteira disse: leva essa criança porque a mãe dela não quer nem olhar para a cara dela. E essa mulher, ela nos contava essa situação com muita tranquilidade. Eu a perguntei: como que você viveu com essa realidade a vida toda? Ela disse: eu sofri muito. Eu sofri muito. Mas Deus, Ele me curou. Queridos, eu não sei quais são os seus traumas. Talvez você vive alguma dificuldade com a sua saúde. Talvez o seu relacionamento é apenas um relacionamento de aparência. Talvez você vive alguma dependência química, alguma dependência do álcool. Talvez você é vítima ou é o protagonista de algum tipo de violência. Talvez você vive alguma situação pecaminosa, fruto do seu pecado ou não, que te paralisa. Talvez a sua realidade não é uma realidade de uma paralisia física, mas você vive paralisado na sua realidade, na sua condição, na forma que você tem encarado a sua existência. Mas eu queria te dizer nessa noite que o nosso maior problema não são as nossas paralisias físicas. O nosso maior problema, sim, é o pecado que nos separa de Deus. E o que Jesus está nos dizendo essa noite, que o nosso maior problema é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E Davi, ele vai dizer no Salmo 23, 32, do versículo 3, que enquanto ele calou os seus pecados,
envelheceram seus ossos pelos seus constantes gemidos todos os dias. Queridos, o pecado, ele nos paralisa e ele nos separa de Deus. Contudo, pecado não é só mentir, cobiçar ou qualquer outra coisa do gênero. Pecado é você dizer: eu decidirei exatamente o que eu quero e como eu quero viver a minha vida. E Jesus está dizendo que este é o nosso maior problema. E nessa noite Jesus ele está oferecendo para você a cura para o seu pecado. Nessa noite Jesus diz para você: os teus pecados estão perdoados. Queridos, mas Jesus, ele não para por aí. Jesus Cristo, ele é o Deus que cura o homem, mas cura o homem todo. Quando Jesus disse ao paralítico: levante-se, tome a sua cama, tome a sua maca e vai para casa, Cristo está mostrando que ele é o Deus que, na totalidade do seu reino, ele se volta para o homem todo, curando-o totalmente, possibilitando este homem, nos possibilitando para uma nova vida, uma vida livre para seguir os seus passos. Deus, ele cura o seu coração, Deus cura o seu bolso, Deus cura o seu olhar obsceno, Deus cura a sua mentira, Deus cura o homem todo. Deus, ele transforma o homem na sua totalidade. É por isso que Jesus Cristo, ele cura os pecados daquele homem, mas também diz: filho, pega a sua cama e vá para a sua casa. Queridos, o que o texto está nos mostrando, que Jesus Cristo, ele é capaz de curar os seus pecados e ele também é capaz de transformar a sua vida existencial. Ele é capaz de transformar as motivações do seu coração. Ele é capaz de te libertar de tudo aquilo que te escraviza. Jesus Cristo está dizendo também que ele está disponível como o Deus conosco, o Emanuel, para fazer transformações na sua vida. Se você é uma pessoa que vive escravizado pela pornografia, se você é uma pessoa que luta com a sua sexualidade, se você é uma pessoa que é violenta, é uma pessoa que não leva desaforo para casa, se você é uma pessoa que luta com o álcool, se você é uma pessoa que se percebe com as características do pecado na sua vida, Cristo é capaz de transformar a sua vida. Jesus Cristo é o Deus que cura o homem todo. Mas o texto também não para por aí. Se Jesus Cristo parasse por aí, a coisa não ficaria completa, porque nós estaríamos numa mensagem existencialista. Nós estaríamos com uma mensagem que não traria perspectiva, porque afinal, todos nós iremos morrer um dia. Mas o texto também aponta para o futuro. Este episódio também aponta para algo que ainda viveremos. Este episódio aponta para o dia que inclusive os mortos levantarão. Porque a voz de Jesus irá dizer: levanta. O paralítico, ele levantou, ele andou, ele carregou a sua cama. Entretanto, um dia ele morreu. Ele não está aqui no nosso meio. Contudo, quando Jesus disse: levanta e anda, o texto aponta também para um futuro, no qual inclusive os mortos ouvirão esta voz dizendo: eu te ordeno, levanta e anda, Eládio. Levanta e anda, Mateus, o meu pai. Levanta e anda, vovó Samena. Levanta e anda, você que está morto em Cristo Jesus. Querido, esse texto
ele está relacionado às palavras do apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Versículo 22, assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Quando Cristo diz, levanta, o texto aponta para a cruz. O texto aponta para a morte e a ressurreição de Cristo no terceiro dia, que morreu, para que um dia nós pudéssemos e poderemos nos levantar para uma vida eterna com Ele. Queridos, mas o texto traz algo e eu queria encerrar por aqui, algo interessante. Os 4 amigos. Os 4 amigos que levam esse paralítico a Jesus. E em uma das cartas de Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que a comunidade de cristãos deve ser como esses quatro amigos, levando pessoas paralíticas pelo pecado, para a presença de Jesus Cristo. E nessa noite eu queria te convidar, se você é membro desta igreja, se você é uma pessoa que já faz parte do corpo de Cristo, você está convocado para ser este canal desobstruído, esse canal de bênção, para levar outras pessoas que estão paralisadas pelo pecado até Jesus Cristo. A salvação em Cristo, ela não se resume em irmos para o céu depois da morte. A salvação em Jesus Cristo, ela significa que, a partir do momento que fomos salvos, nós passamos a viver a agenda que Cristo deixou para nós de sermos testemunhas dele e levar a palavra dele àqueles que precisam. Estes 4 paralíticos, eles representam você que já teve um encontro com Cristo. Você deve. Isto é um imperativo. Isso é uma ordem de Cristo. Ide e levai pessoas ao encontro dele. E se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, eu queria te convidar nessa noite a ouvir as palavras dele que diz: os teus pecados estão perdoados. Abaixe suas cabeças ou sua cabeça. Eu queria te convidar a ter um momento de oração. Pastor Jonas vai vir aqui à frente orar por você e com você. Eu queria te convidar que você coloque a sua vida na presença de Deus. E acima de tudo, peça a Cristo que perdoe os seus pecados, porque Ele é Deus. Ele é o único capaz de perdoar pecados. E se você ainda não teve um encontro real com Cristo, este é o momento para você fazer esta oração, fazer este movimento de fé. O texto vai dizer que quando Cristo viu a fé daqueles homens, Ele olhou para aquele paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. O apóstolo Paulo vai dizer que é pela fé que somos justificados em Cristo Jesus.
faça essa oração. Coloque a sua vida na presença de Deus nessa noite. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por sermos lembrados pela Tua palavra nessa noite. Que Jesus, o Filho de Deus, tem poder para perdoar pecados. Muito obrigado, Deus, porque isso nos coloca diante da maravilhosa realidade de que por mais pecadores que sejamos, por mais que o pecado tenha causado dano à nossa vida, por mais que o pecado possa nos paralisar, nos separar do Senhor, por mais que o pecado possa impedir que nós experimentemos, ó Deus, a presença do Senhor por nós mesmos, o Senhor é capaz de restaurar esse caminho, o Senhor é capaz de remover todas as barreiras e o Senhor é capaz de curar-nos integralmente. Nessa noite, ó Pai, quero suplicar em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui nesse lugar, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor confronte cada um com seus próprios pecados, ó Deus. Mas também, ó Deus, que essa seja uma noite como foi para aquele moço, naquele dia tão importante em que ele foi levado à presença de Jesus. Que essa noite seja também, ó Deus, uma noite de salvação. Uma noite em que o perdão dos pecados, ó Deus, resulte em verdadeiro reconhecimento de quem é Deus e de quem é Jesus, o seu único Filho. Que o perdão de pecados nessa noite, ó Deus, traga novo nascimento. E que pessoas nessa noite, ó Deus, saiam daqui como nova criatura, criados em Cristo Jesus para boas obras. Assim, ó Deus, se alguém nessa noite, ó Deus, entendeu essa verdade, fez a sua decisão por Cristo, que eles nessa noite possam orar ao Senhor e dizer: Pai, muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz por mim. Muito obrigado porque já não há mais condenação e não há mais separação entre eu e o Senhor por causa dos meus pecados. Muito obrigado porque agora o Senhor me dá o direito e a liberdade de me levantar e de caminhar como filho ou filha de Deus. E muito obrigado porque essa certeza enche o meu coração de esperança, aquela viva esperança de que estaremos com o Senhor na eternidade. Mas nessa noite também nós clamamos pela Tua igreja aqui. E, ó Deus, como aprendemos aqui, ó Deus, como aqueles 4 moços que se desdobraram, que pagaram o preço, que não desanimaram diante das dificuldades, das barreiras, e que foram além daquilo que se esperava deles. Que como igreja também essa seja a nossa disposição, de sermos instrumentos do Senhor, para que pessoas, ó Deus, possam se encontrar com Jesus, possam ter os seus pecados perdoados, possam ter o seu físico restaurado e possam ter a sua alma lavada no sangue do Cordeiro. Adoramos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.